Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, que é o 11, de outubro de 2022, é isso? E graças a Deus por isso, estamos aqui, Graças a Deus pela conservação das nossas vidas. Estamos aqui, lutando, todos nós, contra o mal, contra os espíritos malignos, contra nós mesmos, Nossas opiniões particulares, Que às vezes a gente é enganado por elas, Não é isso? Amém, Graças a Deus. Pois é, irmão, então no domingo passado, no dia 9, fizemos aí o nosso ajuntamento, Lá no ajuntamento nós tivemos a oportunidade de compartilhar lá um assunto, um tema, que foi sobre os governos, O governo de Deus aqui na Terra, não é isso? O governo do diabo, não é isso? Aí eu não vou repetir, mas vou falar mais algumas coisas aqui sobre esse governo. Quer dizer, eu vou falar algumas coisas repetidas também, Então, qual é o princípio aí do tema? É que aqui na Terra foi estabelecido, desde o Éden, desde a queda do Éden, foram estabelecidos dois governos aqui, Antes da queda, o Deus Criador dos céus e da terra estabeleceu o governo, colocando esse governo nas mãos do Adão e da Eva, certo? E aí, depois disso aí, a queda significou exatamente que o Adão, então, passou o governo que ele recebeu para as mãos da serpente, se tornou cativo, da serpente. Se tornou cativeiro porque... E aí toda a criação se tornou cativa, porque ele era o dominador, sobre as criaturas, conforme o mandamento do Deus vivo, que deu para ele, para que ele dominasse, as outras criaturas. E aí então aquela criatura então passou a dominar todas as outras criaturas, inclusive Adão e Eva, Jogaram eles no cativeiro. Então lá em Lucas, no capítulo 4, 6, a gente vê o que lá? A gente vê lá numa tentação, que o diabo fez contra o Senhor Jesus. Ele levou ele lá para o pináculo do templo, mostrou a ele todos os reinos do mundo, Aí disse o quê? Tudo isto é meu, me foi entregue e dou a quem quero. Então, quer dizer, foi entregue a ele, então ele está aqui, digamos assim, a prova, ou uma das provas de que ele realmente tem um governo aqui, os espíritos malignos comandados pela serpente, que é o diabo, conforme nós sabemos. Então o diabo reina e governa aqui na Terra, certo? Quem foi que entregou esse governo? Claro que foi o Adão e a Eva, por causa exatamente da desobediência a um único mandamento que foi dado a eles, Então há um governo do mal aqui, Um governo dos espíritos malignos, certo? Aí lá no Lucas 32, 13, 32, o Senhor Jesus chama o Herodes de raposa, Um animal astuto, Não é isso? Então isso aqui ele está o quê? Ele está caracterizando o que é um político, que está aliado ao diabo, Quer dizer, aquele político que não está aliado à igreja, que não está aliado ao Senhor Jesus Cristo, está aliado ao governo,
do diabo. Então nós estamos falando aqui o quê? Estamos falando de dois governos, né? O governo do diabo, o governo do Deus vivo, né? E ele governa a igreja hoje através da igreja, né? Sempre ele governou através da igreja, porque desde Abel, né, que ele deu testemunho, até Zacarias, né, na lei, são pessoas que pertencem à igreja, né? Porque obedeceram, né? Eles ouviram a palavra e obedeceram, desde Caim até, no Velho Testamento, até Zacarias. Então nós estamos falando de dois governos, que é o governo do diabo, que o homem entregou na mão, né? E o governo da igreja, porque o Criador, ele fez uma intervenção, né? Depois do pecado do Adão e do pecado lá do Éden, ele fez uma intervenção para que a criatura não fosse totalmente dominada, né, pelo diabo, né? E aí então ele levantou pessoas, né, fracas, a igreja é fraca, mas ele governa exatamente o poder pela fraqueza das pessoas que ele escolheu para depositar, né, o seu poder e o seu governo. Então o Senhor Jesus está aqui qualificando, está dando uma qualidade, né, a um governo, aqui no caso Herodes, mas isso aqui nós podemos generalizar para todos os governos aliados ao diabo, né, que fazem o mal, que eles são raposas, ou seja, são políticos, né, astutos, preparados para fazer o mal, preparados para enganar e para usar da astúcia e da mentira, né, e do roubo, né, para governar. Porque essa é a característica principal do governo do diabo, conforme nós vamos ver, e aí conforme nós sabemos, né. E aí lá no Mateus 20, 25, nós vemos que o Senhor Jesus, né, estamos falando aqui das palavras próprias do Senhor Jesus, sobre governo, sobre política, sobre isso aí. Aí ele fala assim, o governo dos príncipes, aqui ele está falando no governo dos príncipes e no governo da igreja, né? Então ele está falando nos dois governos aqui, ó, né? O que ele diz? Ó, os príncipes desse mundo, né, se dominam uns aos outros e tal, e não sei o quê, né? Usam da astúcia, não é isso? Lá no Mateus 20, 25. Mas entre vós não sereis assim, porque quem quiser ser o primeiro, seja o último. Então, quer dizer, o Senhor Jesus está fazendo aqui o quê? Uma grande revolução no exercício do poder aqui na Terra, né? Está mostrando para nós que tem dois governos, né? Um dos príncipes, que são aliados ao diabo, que é o governo do mal, e o outro que é o governo da igreja, que é um governo fraco, né? Porque quem quiser ser o primeiro, vai ser o último, que é a fraqueza, né? Não é isso? Então está aí, né, claramente colocado essa questão dos dois governos. Aí no Mateus 16, 18 e 19, ele vai falar especificamente do governo da igreja. Que ele vai dizer o quê? Ó, não prevalecerão contra ela, né? Então ele mostra aqui o governo da igreja, né? Então as forças do diabo não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, eles não vão governar a igreja. Vão governar o mundo e a igreja vai governar o mundo também, né? De tal maneira que não vai deixar que eles governem totalmente o mundo, conforme nós estamos vendo aqui e conforme está provado pelas escrituras e pela palavra, né? Conforme nós estamos vendo aí, né? Então, temos que ver aqui, vamos ver aqui, por exemplo, o poder pervertido, né? Nós sabemos que Deus de Israel, né, deu a Israel um governo sacerdotal, né? Isso tirou eles lá da escravidão, tal, levou para, né? Levou lá para a Terra Prometida e estabeleceu lá um governo sacerdotal, né?
onde lá tinha um sistema econômico, um político e um religioso, com todas as suas leis particulares. Mas nós vamos ficar por aqui, amanhã nós vamos continuar sobre esse assunto aqui até a gente terminar. Amém? Paz seja com todos nós.